vamos ver a atitude de Deus diante de nossas orações. É bom saber para que possamos entender o agir de Deus em nossas vidas. Começaremos com os Salmos. Salmos 34:15 diz assim: os olhos do Senhor repousam sobre o justo e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Se os ouvidos de Deus estão abertos ao clamor do justo, por que razão o justo não clama? E continua aqui dizendo, o versículo 17: clama, ó justo, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Vê, a proposta de Deus é nos escutar e nos livrar de todas as tribulações. Só que a tendência do ser humano é buscar os recursos seculares, em vez de falar com o Senhor Deus. E quando não encontra resultado, já no final de tudo, a pessoa diz: quem sabe Deus vai me ouvir? Deus ouve, mas você precisa clamar com fé. E em primeiro lugar, colocar diante de Deus a tua situação. Não ir buscar recurso em outros lugares, mas buscar em Deus em primeiro lugar. Em 1 João, capítulo 5, no verso 14 e 15, diz: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedirmos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Devemos ter a certeza de que quando falarmos com Deus, Ele nos ouve. É necessário ter certeza, ter fé e confiança. Nós lemos em Tiago, capítulo 5, no verso 16, que diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode por sua eficácia. A súplica do justo possui um poder extraordinário, mas o justo às vezes não usa este poder. Em Mateus, nós lemos do verso 21 e 22, que diz assim: e tudo quanto pedirdes em oração, crendo receberá, não há exceções. Deus concede, basta pedir com fé, crendo que vai receber. Em Provérbios 15:8 diz assim: o sacrifício dos perversos é abominação ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Quero dizer para você que Deus se contenta com as nossas orações, quando clamamos com fé, quando clamamos com confiança, crendo no poder de Deus. E no versículo 29 nos diz assim: o Senhor está longe do perverso, mas atende à oração do justo. Deus fez uma obra completa na nossa vida. Somos justos e, como justo, temos garantia que Ele diz que atende a nossas orações. Deus fala que atende a nossas orações, as orações do justo, daquele que é fiel, daquele que está na presença de Deus, buscando verdadeiramente, daquele que segue a Deus em espírito e verdade. Ele ouve, Ele cura, Ele salva, Ele liberta, Ele abre porta onde não tem porta e Ele fecha a porta aonde é necessário fechar. Deus é todo poder. Você só precisa crer, ó justo, e confiar no poder de Deus. Salmos 138, verso 3. No dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força da minha alma. Deus, Ele acode, alenta e dá força
para nós vencer e superar as dificuldades. Deus, Ele nos socorre no momento da nossa necessidade. Nós vemos em Salmos 81, no verso 7, que diz assim: clamaste na angústia e te livrei do recôndito do trovão. Eu te respondi e te experimentei junto às águas de Maribá. Esse versículo são apenas uma parte. Esse versículo são apenas uma parte daqueles tanto onde Deus mostra que Ele tem um cuidado especial por nós. São profundas e numerosas as suas promessas bíblicas, mostrando o cuidado de Deus. Muitas vezes, o crente passa por perigos porque negligencia a vida de oração. Vê a reclamação de Deus em Jeremias. Jeremias, capítulo 2, verso 32. Acaso esquece a virgem dos seus adornos ou a noiva do seu cinto? Todavia o meu povo se esqueceu de mim por dias sem conta. O Senhor está dizendo: olha, o meu povo se esquece de mim por dias e dias. Como é possível um cristão viver no mundo sob intensos ataques do inferno, cheio de doenças, problemas, tentações, sem orar? Não pode. O Espírito de Deus já vem há alguns meses chamando a atenção das suas igrejas para essa realidade. Deus chama para orar, para clamar, para estar atento em oração, em jejum. Mas muitos estão desapercebidos e preferem viver vazio. Mas Deus está alertando que devemos orar, buscar a presença dEle, porque o fim está chegando e nós precisamos de estar cheio da graça de Deus. Hebreus, capítulo 10, no verso 19 e 22 diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo do Santo, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com águas puras. Precisamos nos aproximar, buscar e orar a Deus. Depois diz o versículo 25: não deixemos de consagrar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Quanto mais o tempo passa, mais o tempo do fim se aproxima. Mas precisamos buscar a Deus, porque Jesus está voltando. Nunca vimos tanta violência no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo. Como é possível uma pessoa amarrar bombas pelo corpo e ir para o meio da multidão, acioná-lo, matando, além dela mesmo, mais 100, 200 pessoas? Como é possível uma pessoa matar o pai, a mãe, decapitar os avós? Nunca se viu tanta imoralidade como ultimamente. Há também a ação intensa dos falsos profetas que enganam com doutrinas de demônios. Há pouco tempo chegou ao Brasil uma dessa doutrina. Há denominações
onde é permitido fumar, beber, adulterar, porque dizem que essas coisas são da carne. E Deus não quer nada com ela. Não toma ceia, não faz reunião de oração, porque falam que não precisam da oração, não precisa ser fiel. Mas uma coisa eu quero deixar bem claro: todas essas pessoas que falam essas coisas, vai ver naquele dia. Jesus quer um povo lavado. Jesus quer um povo redimido pelo sangue de Cristo, um povo fiel, um povo verdadeiro, não um povo mentiroso, falso profeta. Deus não quer isso. A palavra de Deus já diz que é um povo lavado, redimido pelo sangue de Jesus. Naquele dia, ai daquele que está praticando a iniquidade, ai daquele que não obedece os mandamentos de Cristo. Será dias terríveis, dias de sofrimento. E a palavra de Deus fala que as pessoas já têm a oportunidade hoje. Se vocês não aceitarem essa oportunidade hoje, depois que Jesus voltar, não terá mais chance. Não terá, porque Deus já está dando a oportunidade a todos aqueles que creem em Jesus, que creem em Deus, para todos aqueles que conhecem a palavra de Deus e andam nos caminhos do Senhor. Seja fiel, faça a coisa certa, obedeça a Deus para não ficar nessa terra, porque haverá sofrimento, tristeza, angústia, não terá paz essa terra. Jesus está voltando, muitos estão brincando com as coisas de Deus. Precisamos estar atento, alerta e buscar a Deus em oração, guardar 1 hora, 2 horas para orar, para buscar a Deus, 20 minutos, 30. Não podemos parar, porque a oração é a chave da vitória. É a oração que nos vai levar às mansões celestiais. É ser fiel, obediente e fazer a vontade de Deus. E entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Guardar minutos, horas por dia, buscando a presença de Deus. Depois, em Hebreus, nos diz assim, Hebreus 4,16 diz assim: cheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Ocasião oportuna é a hora da necessidade. Em Apocalipse capítulo 2, no verso 2 e 4 diz assim: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. É que não podes suportar o homem maus, e que puseste à prova os que há em si mesmo, se declara apóstolo e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Se tu não mantens uma vida diária com o Senhor, o amor fica morno. Quem é morno, quem abandona o primeiro amor, então a prova de que tu está no primeiro amor e a vida de oração. Em segundo lugar, alguns cristãos sentem dificuldade de orar, porque troca as suas prioridades. As nossas prioridades não pode ser o marido, nem a esposa, nem limpar a casa, nem lavar o carro, ou fazer compras. Deus está em primeiro lugar. Sei que a vida de todo mundo é uma correria tremenda, que não temos tempo para nada quase, mas reparaste que quando surge uma dificuldade, rapidamente arranjamos tempo? Então aí você imagina,
Quando você fica doente, você passa por alguns momentos difíceis, aí você consegue arrumar tempo. Muitas vezes a pessoa passa 2 horas, 3 horas na frente de uma TV, mas não tem tempo para orar, não tem tempo para buscar a Deus. Deus, Ele quer que nós dedicamos a Ele, que nós buscamos a Ele, deixamos Ele fazer parte das nossas vidas. Para isso, nós precisamos nos dedicar a Deus, deixar Deus fazer parte das nossas vidas todos os momentos, ser pessoas de fé, crer no poder de Deus, crer no que Deus pode conceder para você. Então, pense nisso. Comece a ler a Bíblia, comece a meditar na palavra de Deus, orar mais, buscar mais a presença do Senhor, dedicar mais a sua vida, a sua casa para Cristo. E você verá a diferença. A grandeza de Deus depende da grandeza dos nossos pedidos. O que mexe com o coração de Deus é a fé. Tenha fé. Confia em Deus. Dedique a Deus. E você vai ver como Deus vai trabalhar na sua vida.